Good morning, everybody. Happy Sabbath. Bom dia, feliz sábado. My name's Aaron Sen. Meu nome é Aaron Sen I'm the Bible worker for IPR. e sou obreiro bíblico do IPR. Thank you very much for inviting me here to speak today. E obrigado por terem me convidado para falar nessa manhã. Let's open with prayer. Vamos iniciar com oração. Almighty God in heaven, Deus que estás nos céus, we thank you for the privilege of working in your vineyard. agradecemos pelo privilégio de trabalhar na tua ceifa. We ask that your Holy Spirit be with us today Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco essa manhã and that you'll help us to understand this message. e que nos ajudes a entender essa mensagem. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Okay, so today I'm going to present a date for the Sunday law. Então, hoje eu vou apresentar uma data para a lei dominical. I think it was November the 5th, 2024. E eu acho que foi a 5 de novembro de 2024. The election in America. As eleições nos Estados Unidos. So I'm going to be looking at this clip of Elder Tess. E eu vou estar olhando para esse vídeo da Anciã Tess. The War of Narratives, A Guerra das Narrativas, 16 April 2022, 16 de abril de 2022, and from 15 minutes for about, until 22 minutes. e é a partir do minuto 15, mais ou menos até o minuto 21. Okay, in that clip, Nessa apresentação, she says ela diz: some things are essential to know. que algumas coisas são essenciais para serem aprendidas. Other things you should know. E que outras coisas a gente deveria saber. And other things, they're just interesting. E que outras coisas são apenas interessantes. In other words, those things are not so important, Em outras palavras, que são coisas que não são tão importantes, but they're still interesting to know. mas que ainda são interessantes para a gente aprender. And then she says E depois ela diz that January the 6th is essential to know. que 6 de janeiro é essencial de saber. Okay, so by January the 6th, obviously I'm talking about the attack on the Capitol. Quando eu falo de 6 de janeiro, eu me refiro ao ataque do Capitólio. 2021, wasn't it? Yeah. Em 2021. Okay, then in this clip, E nessa apresentação, she says, I want to try and force January the 6th to fit into Panium. ela diz: eu quero tentar forçar 6 de janeiro a encaixar com Panium. She kind of says, I know it doesn't really fit there easily. E ela diz: eu sei que isso não encaixa assim tão facilmente, But apparently, when she saw what happened on January the 6th, mas aparentemente quando ela viu o que aconteceu a 6 de janeiro, she knew that it fits. She knew that it fits with the properties of the formalization. ela de alguma forma sabia que isso se encaixava com as propriedades da formalização. Okay, so this is what I mean. Então, é isso eu me refiro. So she knows that January the 6th goes here. Então, ela sabia que 6 de janeiro encaixaria aqui. She saw something on January the 6th which told her it has to go there. Ela viu algo em 6 de janeiro que dizia que deveria estar aí. But
her problem that she thought she had Só que o problema que ela achava que tinha is in the line of the priests, é na linha dos sacerdotes. line of the priests. During their harvest, Durante essa colheita, Panium is here starting October 2021. e Pânion seria aí começando em outubro de 2021. This formalization is August 2021. Essa formalização seria agosto de 2021. Okay, so you can see January the 6th comes before August. Então, a gente vê que 6 de janeiro vem antes de agosto. This is Panium, this waymark, Esse marco seria Pânion. and this is Panium, same waymark. E esse mesmo marco também seria Pânion. So she says to herself, Então, ela diz a si mesma: how can I make a waymark that would come here como é que eu coloco um marco para encaixar aqui and put it here? e o coloco aqui? Okay, so in other words, it's too early. Então, de outra forma, seria de forma dupla. Does that make sense? I don't think I explained it very well. Does everyone understand? Vocês conseguiram entender? Porque eu não sei se expliquei isso muito bem. No ficou claro para mim. So, Matthias is saying that wasn't too clear to him. Okay, I thought so. Okay, so if we work on the harvest of the priests, Então, vamos lá. Se a gente trabalha na colheita dos sacerdotes, you can see January the 6th você consegue... 6 de janeiro, a gente coloca aqui. would come here. Uhum. But she wants it to go here with Panium. Mas a Ansiates quer colocar esse 6 de janeiro a outubro de 2021 em Pânion. But how can you make January the 6th come after August? Mas como é que a gente vai colocar esse 6 de janeiro depois de agosto? So that doesn't make any sense. Isso não faz sentido. Is that better, Matthias? Or shall I try again? Matias, está melhor ou tento de novo? Entendí, mas no sé si interpreto de la misma forma. Você entendeu, mas No interpreto de la misma forma, mas no sé cuál es la conclusión que le iba a llegar. So he says he understood your explanation. He just doesn't know if he interprets it in the same way, but he's going to see what conclusion you're going to get to. Okay. So the way she fixes the problem Então, a forma como a Ansiates tenta resolver esse problema is the line of the priests is too zoomed in. é que a linha dos sacerdotes a gente dá bastante zoom. If you zoom out Se você sai desse zoom and only work on this line, e trabalha apenas nessa linha, then you don't have August 2021 as a waymark here. e você não tem agosto de 2021 como um marco. So it works on this line. Então, nessa linha funciona. Does that make sense? Faz sentido? Aaron, você poderia escrever os marcos de Panion nas duas linhas? Gabriel is asking that you write the marks, the waymarks of Panium on your lines. Say that once more. Gabriel is asking if you can write the waymarks of Panium on your lines, please. So that's where Panium goes. Então, Panium seria aqui. Okay, shall I move on? Everyone okay?
Então, podemos avançar? Tudo bem até aqui? Okay, so she sees something on January the 6th Então, ela vê algo a 6 de janeiro where she knows it has to go here at this formalization. e ela sabe que tem que ser aqui nessa formalização. In other words, she sees that January the 6th Por outras palavras, ela vê que 6 de janeiro matches with the properties of this waymark. se encaixa nas propriedades desse marco. So let's jot down some of the properties of this formalization. Então, vamos ver quais são as propriedades dessa formalização. Okay, anyone shout out? Alguém que queira nos dizer quais são as propriedades dessa formalização. So Gail is saying the civil war in Syria. Oh, sorry. What I meant is this. Então, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte. At this formalization, you get time setting. Nessa formalização, a gente tem uma marcação de tempo. And this one tells us the time of the Sunday law. E essa nos diz o tempo da lei dominical. So what other things happens at the formalization? Então, que outras coisas acontecem nessa formalização? So this one here is actually the agitation as well. Esse aqui seria o marco da agitação também. So the agitation for the Sunday law starts at this formalization. A agitação da lei dominical começa nessa formalização. And one of the properties of the agitation E uma das propriedades da agitação is people will know what this looks like. é que as pessoas vão saber com o que isso se parece. So in other words, Em outras palavras, January the 6th was an attack on democracy era um ataque à democracia by Trump and his voters, através de Trump e os seus votadores, telling you that at the next election te dizendo que na próxima eleição will be the fall of democracy seria a queda da democracia by Trump and his voters. por Trump e os seus votadores. On January the 6th, everyone knows he's a dictator. E a 6 de janeiro já toda a gente sabia que ele era um ditador. Democracy is free and fair elections, Com a democracia tendo essas eleições justas, but Trump tried to steal an election. mas o Trump tentou roubar essa eleição. So everyone knows he's a dictator. Toda a gente sabe que ele é um ditador. And then when Trump is voted in here, E depois, quando votaram no Trump aqui, then the people have voted in a dictator. as pessoas haviam votado num ditador, Which is the fall of democracy. que é a queda da democracia. Any questions so far? Alguma pergunta até aqui? Eu tenho uma pergunta. So Gabriel has a question. Sure. As pessoas só poderiam votar nele no 5 de novembro porque ele foi votado nele antes. The question is, could people only vote for him on the 5th of November? Because before, it seems like they already had elected him. Not a question, a statement. So before November the 5th, they did what? They already had Ele- voted for him or elected him. Ele foi nomeado e ele foi eleito candidato. So they nominated him and they elected him as a candidate. Sem isso, ninguém poderia ter votado nele. Without that, no one could have voted for him.
True. But that ship in Acts 27 Verdade. Só que esse navio de Atos 27 represents the whole of America, not half. representa toda a América, não metade. So in half of America, the Republican Party only, Então, quando metade da América, parte do Partido Republicano, votes for Trump, vota pelo Trump, that's not the shipwreck of democracy across the whole of America. esse não é o naufrágio desse navio de toda a América. That only happened on November 5th. Isso só acontece a 5 de novembro. Does that make sense? Faz sentido? Eu sigo o seu raciocínio. So he's following your logic. I think we have another question by Matthias. Siguiendo el razonamiento de Gabriel, más la pregunta sería, ¿quiénes fueron las primeras personas en votar? Si el decreto dominical, bueno, eso. So if Matthias follows in the same logic as Gabriel, he's asking who were the first people voting. O sea, los primeros fueron un líder republicano, luego un líder de los demócratas, luego un povo. First was the Republicans, the leaders of the Republicans, then the leaders of the Democrats, and then the people. Eso. So that's his question. What's the actual question? A sua pergunta, você queria saber quem foram os primeiros a votar, é isso? No fue una pregunta, fue un fato. Eso fue lo que aconteció. So he's putting it more as a statement, as a fact of something that happened. Para ahí la pregunta es, ¿cuándo ubicamos las primeras personas en votar? Now, his question would be, where do you locate the first people that voted? Where would you put them? The first primary, when is that? Can anyone Google it? That would be way early, like March or something, I don't know. Ele diz que talvez por volta de março, nas primárias, que não tem certeza. Se a gente puder googlear isso agora para ver. If someone can Google that for me, that would be great. The first Republican primary. Então, se alguém puder pesquisar rapidinho, quando foram as primeiras primárias do Partido Republicano? Las primarias no son importantes porque la clave es cuándo votan por Trump. Y eso fue en julio. Ahí él gana. So he's saying that the primaries, maybe they are not so important because only in July they went and they would vote for Trump. No, there's no voting in July 18, 0. Então, ele está dizendo que não existe isso de votação a 18 de julho. So what happens is the primaries take place month after month. O que acontece é que as primárias elas vão seguindo mês após mês. When the people vote who they want their candidate to be. Que é quando as pessoas votam para escolher quem elas querem que seja o seu candidato. And then on July 18, depois a 18 de julho, the state delegates, os delegados do estado, they go to this big party, this convention, vão para essa festa, essa convenção, and they say, my state has already voted for Trump. E dizem, o meu estado já votou no Trump. So does that make sense? Faz sentido? Okay, this is also the midnight cry. Então, aqui também seria o clamor da meia-noite. And January the 6th should have been the external event.
6 de janeiro deveria ter representado esse evento externo which woke up the Levites, at least. e, pelo menos, deveria ter acordado os levitas. It actually should have woken everyone up, but, you know. Ou, na verdade, deveria ter acordado toda a gente. And then the last one I've got is that you have unsealing, O último que eu tenho seria esse descelar, increase of knowledge, aumento de conhecimento, formalization, formalização, test. teste. And you're tested on the formalization. E você é testado pela formalização. And so that's, I think these are the reasons Elder Tess said that January the 6th is essential to understand. E eu acho que por essas razões, a Anciã Tess disse que 6 de janeiro era importante da gente saber. Okay, so she knows that at Sunday law, it's the fall of democracy. Então, ela sabia que na lei dominical haveria a queda da democracia. And so when she sees an attack on democracy, Então, quando ela vê o ataque à democracia, she says, I know that has to go here. ela diz: eu sei que isso tem que encaixar aqui. Okay, because January the 6th points to the next election. Porque 6 de janeiro já aponta a próxima eleição. January the 6th points to the next election. So it gives us the time of the Sunday law. Então, nos dá o tempo da lei dominical. And it tells you who is going to shipwreck democracy E diz quem vai naufragar a democracia and what it's going to look like. e com o que vai se parecer. Okay. So one quick thing, Então, só uma coisinha rápida. attack on the Capitol building. O ataque ao Capitólio, You know what Sunday law will look like. você já sabe com o que deveria se parecer a lei dominical. It doesn't mean at Sunday law you get a bigger attack on the Não Capitol sig- building. Não significa que na lei dominical você iria ter um grande ataque novamente ao Capitólio. Just like in 1996, Tal como em 1996, you didn't get small towers coming down. a gente não viu torres pequenas caindo. In 1996, you had enough information Mas em 1996 a gente tinha informação suficiente from Repeat of History and Time of the End magazine com uma história se repetindo e a revista do Tempo do Fim to see 9/11 para ver o 11 de setembro and say that's the first woe repeated. e ver que esse era o primeiro ai sendo repetido. Okay, so let's get back to this clip. Então, vamos voltar à apresentação, Elder Tess says, onde a Anciã Tess diz: Sorry, Aaron, just a quick question. please. Não foi em 96, mas foi em 93 que teve um pequeno ataque nas Torres Gêmeas. Não sei se isso cabe aqui. Né? So Gabriel is saying that he doesn't know if it fits in your context, but it was in 93 that they already had a slight attack to the Twin Towers. In 93, they did what? They already had tried to attack the Twin Towers. So not Ramsey in Nouveau. 96. Yes, so that was Ramsey Youssef. Sim, então esse foi o Ramsey Youssef, He tried to use a truck bomb que tentou usar um caminhão com uma bomba to blow up one tower, para explodir uma das torres and then it would fall and knock the other tower down. e cair sobre a outra torre. But our formalization internally Mas internamente a nossa formalização was only completed in 1996. só se completou em 96. So we've got Time of the End magazine that year. E é onde o ano em que a gente tem a revista do Tempo do Fim. So
we wouldn't have understood 9/11 without Time of the End magazine. E a gente não teria entendido o 11 de setembro sem a revista do Tempo do Fim. So internally, we had to wait till 1996. Então, internamente, a gente teve que esperar até 96. Okay, at 17 minutes, No minuto 17 da apresentação, Elder Tess says, Ancia Tess diz: I make this point as an excuse eu falei desse ponto como uma desculpa, because she knows she has this problem. porque ela sabe que ela tem esse problema. Continuing, she says, Continuando, ela diz: so I'm setting myself up for criticism então eu vou me colocar ao ponto de crítica, because I know that when we talk about 2021, porque eu sei que quando a gente fala de 2021, whether at this camp meeting or a future one, quer seja nessa campal ou uma futura, we need to see January the 6th nós temos que ver 6 de janeiro as prophetically significant. com um significado profético. Don't forget, it has to be one of these points. Não se esqueçam que tem que ver com um desses pontos. These 3 points are the significance of January 6th. E esses 3 pontos é o significado de 6 de janeiro. And then she compares January the 6th to 9/11. Depois ela compara o 6 de janeiro com o 11 de setembro. When you say to someone 9/11, Quando você se refere a alguém com o 11 de setembro, no one ever says, what year was that? What are you talking about? as pessoas não vão dizer: que ano é esse? Você está falando do quê? 9/11 is that infamous that everybody knows what you're talking about. É um ano que todo mundo sabe do que você está falando. And she says it's the same with January the 6th. E ela diz que 6 de janeiro é a mesma coisa. Okay, at 19 minutes, Depois, no minuto 19, she says, so when I take 2021 up here, ela diz: quando eu pego em 2021 e coloco aqui em cima, there will be key dates that will be discussed. nós vamos ter datas chaves que vão ser discutidas. But I also want us to see it as an entire momentous year. Mas eu também quero que a gente veja o ano inteiro como algo significativo. And then 21 minutes, 24 seconds. E depois, no minuto 21 e 24 segundos, She says it, January the 6th, ela diz que isso, 6 de janeiro, provides a window into America's future provém a janela do futuro americano, because what has been done with it since. pelo que havia acontecido. So a window into America's future, I think she's talking about time setting. Então, quando ela fala dessa janela do futuro americano, eu acho que ela está falando de marcação de tempo. And you know what the fall of democracy will look like. E você sabe com o que vai se parecer a queda da democracia. Okay, actually, outside of this clip, at 40 minutes, E depois, fora dessa apresentação, ao minuto 40, Elder Tess says, Ancia Tess diz: it's only in knowing that we're approaching the Sunday law é só saber que a gente se aproxima da lei dominical that 2021 really has meaning. que 2021 realmente tem um significado. And it's being in that top line E é aqui nessa linha de cima that is my excuse to start it with January the 6th. que é a minha desculpa para iniciar com 6 de janeiro. And then she says, E depois ela diz: but we're not going to go into January the 6th today. mas hoje não vamos falar de 6 de janeiro. And then a couple of months later, she retired. E alguns meses depois, ela se retirou. So she never finished this study. Então, ela nunca chegou a concluir esse estudo. But now you know what she was thinking. Mas agora que vocês têm ideia do que ela poderia estar pensando, You can understand why a couple of weeks earlier from this date,
Vocês conseguem enxergar por que algumas semanas antes dessa data, on the 1st of April, 1º de abril, in a video called The Far Right Trinity, com vídeo chamado A Trindade, 1 hour, 23 minutes, 23 seconds. 1h e 23 minutos. She says a lot of people vote at the Sunday law Que ela diz, e muitas pessoas votam na lei dominical, because that's when they have to make a decision que é quando elas têm que tomar uma decisão about what political party they want. de qual partido político querem. Okay, that's actually the end of part 1 already. E isso foi o final da primeira parte. Any questions or want me to repeat anything? Alguma pergunta? Querem que eu repita? So, I think Gabriel. Obrigada, Aaron. Eu assisti essa palestra que você acabou de citar. So, thank you, Aaron. I watched the presentation that you had just mentioned, onde ela faz referência do decreto dominical e que as pessoas vão votar. where she mentioned Sunday law and people having to vote. O que me pareceu quando ela faz essa declaração But to me, what it seems like when she mentions that, que ela depois continua falando sobre a questão do voto, where she continues and she speaks about voting, porém no contexto do grande conflito. it seems like she's speaking about the context of great controversy. Ela explicitamente fala do grande conflito. She explicitly speaks about the great controversy. Assim como ela faz em outra apresentação que você indicou, The same way she speaks about it in another presentation that you had mentioned, onde ela se refere a Eva e Adão, where she speaks about Adam and Eve, que não lhes adiantou nada que andaram com Deus, where she says it wasn't even word for them that they walked with God, porque quando tiveram que votar no seu partido político, because when they had to vote for that party, no seu partido político, Adão e Eva acabaram votando errado do mesmo jeito. when they had to vote for that political party, Adam and Eve, they still voted wrongly. O que eu digo é que ela faz referência ao voto, à eleição, como ela chama, porém no contexto do grande conflito e não necessariamente do dia de eleição americana, assim eu entendi. So what I understand is that in that context, she's speaking about voting in the context of the great controversy and not necessarily speaking about the voting in America. Yes, she doesn't mention America, Sim, ela não menciona os Estados Unidos, but we know that the ship of Acts 27 represents America. mas nós sabemos pelo o navio de Atos 27 que isso representa a América. So when she says a lot of people vote at the Sunday law, Então, quando ela diz que várias pessoas votam na lei dominical, well, I've said it already. We know it's America because the ship is America. eu já respondi dizendo que o navio é a América. I just quickly mentioned, E eu mencionei rapidamente, you've probably seen Elder Parminder's video talvez você já tenha assistido a palestra do Ancião Parminder, where he says, if you're going to interpret the name Quintus, onde ele diz, se vocês vão interpretar o nome de Quintus, this is how you do it.
É assim que devem fazê-lo, and it means maximum vote. que significa voto máximo. And now you know what Elder Tess was thinking. Então, assim vocês já sabem o que a Anciã Tess estava pensando, That harmonizes with her saying a lot of people vote at Sunday. que se harmoniza com ela dizer que várias pessoas votam na lei dominical. Does that make sense? Any other thoughts? Faz sentido? Algum outro pensamento? So, Barbara had a hand. I think she wants to speak. Então, a Bárbara tinha levantado a mão, vou deixar ela falar primeiro. Eu ia fazer quase o mesmo ponto que fez Gabriel, So, Barbara was going to make the same point as Gabriel, porque também assisti o vídeo because she also watched the presentation. e, para mim, ela não estava falando de uma votação em sentido literal em uma eleição em Estados Unidos, To her, Elder Tess wasn't speaking about a literal situation like the voting in America, porque ela começa a falar, e eu acho que estava fazendo uma comparação, because she starts speaking, and I think she's doing like a comparison no sentido do que aconteceu no céu, que os anjos tiveram que escolher entre o governo de Deus ou o governo de Lucifer. And like she mentioned, when we think about heaven, where the angels had to choose in between two governments, either the government of God or the government of Satan. Então eu acho que não estava falando de uma eleição no sentido literal, sino do conceito sobre o que era talvez a lei dominical, não uma eleição. So I think she wasn't speaking about literally the elections, but what is that concept of an election, of how you elect? Okay, thanks for that. Obrigada pelo comentário. I think Matthias also had his hands. En esos estudios, Anciã Tess va a falar que o 6 de janeiro, a data solsínia, no teria importância, só sería un día trágico, si no fuera por el contexto. So in some of the presentations, Elder Tess says that the 6th of January on its own, it wouldn't have so much importance, only by its tragic context. Ella conecta con Gamergate, y al final lo que es o que termina aconteciendo en el Partido Republicano. Eles têm que ahora So she mentions even Gamergate, and she says what ends up happening with the Republican Party eles têm que justificar o comportamento de Trump e pegar suas teorias conspirativas. is now they have to justify Trump's behavior and also his conspiracy theories. Y de esa forma, os moderados se van y fica só extremo MAGA. And in that way, they will stay only with the extreme MAGA. Cuando eu vi eso, minha pregunta foi: ¿en qué momento vemos que ese movimiento MAGA ficou completo? So when he saw these presentations, one of his questions was, when did this movement, this MAGA movement, became complete? Is that a question for me? Sí. Yes. Oh. I never thought about it. Então, eu nunca pensei sobre esse ponto. When did it become complete? I think it's still completing, isn't it? Eu não sei se eu poderia dizer que isso já está completo ou que ainda está se completando. Trump is now in the process of making America great again. Porque Trump ainda está agora nesse processo de tornar a América grande de novo. He hasn't finished, has he? Hasn't completed. E ele ainda não completou, certo? I never thought about it before. Does that make sense? Or you disagree or agree? Na verdade, eu nunca pensei sobre isso antes. Não sei se você concorda, você discorda. Eu acho
que el 6 de janeiro funcionó para purgar o Partido Republicano. So I think that the 6th of January worked to purge the Republican Party, Y que eso ficó completo en julio. and that completed itself in July, Ese movimiento. that movement itself. Yeah, that's true. I think I could agree with the purging of the Republican Party. Sim, isso é verdade. Eu acho que em relação à purga do Partido Republicano eu poderia concordar, July 18, e dizendo que isso é 18 de julho, but nowhere does it say Sunday law is the purging of the Republican Party. mas também não há em lugar nenhum que diga que a lei dominical seria a purga do Partido Republicano, It says Sunday law is the mark of the beast. porque diz que a lei dominical é a marca da besta. And to receive the mark of the beast as a normal person, citizen, E para receber a marca da besta como uma pessoa normal, um cidadão normal, you have to be doing something. você tem que estar fazendo algo. So how do you receive the mark of the beast on July 18? Então, como você recebe a marca da besta a 18 de julho? Anyone know? Alguém sabe? ¿Você acha que las personas que votaron 5 de julio ya tienen la marca de bestia? Você quer dizer 5 de novembro, não? Sí. So the question is, those that voted on the 5th of November, do you think they already have the mark of the beast? Voting for Trump on the 5th of November is receiving the mark of the beast. Votar no Trump a 5 de novembro seria obter a marca da besta. Y bajo esa lógica, ¿el juicio no comienza primero por la casa de Deus, luego o povo y luego o mundo? But by that logic, the judgment of God, wouldn't it start first by... Repete aí de novo para mim, Mati, por favor. Sigo el razonamiento de Eli. Si fuera así, ¿no sería que el juicio comienza primero por la lideranza, luego o povo y luego o mundo? So the judgment would start firstly with leaders, then the people, and then the world, if he goes by that logic. Where does it say that about the mark of the beast? Mas onde fala disso em relação à marca da besta? I don't think it says that in Revelation 13. Que eu acho que em Apocalipse 13 não menciona isso. And I don't think it says it in any of the lines. E também não acho que diga em nenhuma das nossas linhas. And I don't think Ellen White says that. So where do you get that model from? E também não sei se a Ellen White fala sobre isso. De onde você tira esse modelo? Sobre el tema del juicio comienza por la casa de Deus. Primero lideranza, luego o povo y luego o mundo. With Y Ellen está- White, he would y say está- that Sí. judgment would start first with leadership, then in the house of God, then with the people, and then with the world. Okay. So first the church and then the world. Então você diz primeiro a igreja, depois o mundo. That's not the mark of the beast model. Esse não é o modelo da marca da besta. I see what you're saying, Eu até entendo o que você está dizendo, and judgment starts at the house of God, church. onde o julgamento começaria na casa de Deus, a igreja. Where does it say then the leaders and then the world? Mas onde diz depois os líderes e depois o mundo? Quiero hablar, quizás sea, no estoy hablando sea así, mas a estructura da Tierra Gloriosa. Lideranza, luego povo, 5 de novembro, y luego mundo.
So he's saying that it might not be like that, but he's saying that maybe that could be the logic of the glorious land, leaders, people, and then the world. Maybe, but you have to have a model to show that or prove that. Talvez até seja assim, só que para isso você precisa ter um modelo que prove isso. Lots of things could be, Porque muitas coisas poderiam ser, but you can't just get them out of thin air. You can't make it up. só que a gente não pode criar elas. So you have to have either a model or a thus saith the Lord or something, a parable. Então você precisaria ter um modelo, um assim diz o Senhor, ou uma parábola para defender isso. Okay, so how do you get the mark of the beast on July 18th or January 20th? Então, 2025? como obter uma marca da besta 18 de julho a 20 de janeiro? So, Gail wants to speak. Hi, Aaron. Hello, how are you? Good, thanks. I just wanted, I want to make a question first. If we're putting November the 5th as the Sunday law, saying that it's voting, Então, a minha pergunta seria, se a gente está colocando o 5 de novembro como uma lei dominical e dizendo que isso tem que ver com a questão de votos, and that is the Sunday law, knowing that we've had other votes before, sabendo ou dizendo que isso é uma lei dominical, sabendo que a gente já teve votações antes, and why did we not make those Sunday law votings the Sunday law? por que que antes a gente não disse que essas outras eleições foram uma lei dominical? And then I'll Good carry on after you answer. Okay, good question. Então, boa pergunta. So Elder Parminda has already laid out O ancião Parminda já falou how you get some voting before Sunday law during the agitation, que durante a agitação a gente teve alguns processos de eleição. and I think he said some voting after Sunday. E eu acho que ela até mencionou algumas eleições depois da lei dominical. So all the voting in the primaries before November 5th, Então, todas as votações nas primárias antes do 5 de novembro, that would be, that would be the voting during the agitation or the Sunday laws during the agitation. teria a votação apenas nesse período de agitação, agitando uma lei dominical. Second selected messages, 80.4. Mensagens escolhidas, volume 2, 80.4, essa referência no inglês. From that quote, Dessa citação, you can get the logic that this is your final test. você pega na lógica e vê que esse é o teste final. And any voting before November the 5th, you can still change your vote. E antes de 5 de novembro, qualquer tipo de eleição, você ainda poderia mudar seu voto. So none of them can be Sunday law because none of them are your final test. Então, nenhum poderia ser a lei dominical porque não é o teste final. I would say July 18, but there wasn't even any voting July 18, so it doesn't even fit. Então, eu não posso nem falar do 18 de julho porque não foi uma eleição, então não encaixa. You can vote for Trump in the primaries. Você pode votar no Trump nas primárias You can still change your vote on November 5th and vote for Harris. e chegar a 5 de novembro e mudar seu voto e votar na Kamala. But after November the 5th, you can't change your vote. Mas depois de 5 de novembro, você já não pode mudar seu voto. Only November the 5th fits the description of the Sunday law final test. Então, só 5 de novembro encaixa nessa descrição de teste final da lei dominical. Did you have a follow-up question? Or Yes. you understand that answer? For now, that's okay for now, because I still need to go into again the messages, the quote that you read. But then Então, por enquanto, a sua resposta tá ok. Eu ainda vou ler essa citação para ver mais sobre isso. then we had the July
for me, it was a cause, and then you had November the 5th for me, which was the effect, right? Então, vamos dizer que talvez 18 de julho tenha sido a causa e depois 5 de novembro o efeito. If I'm going to read Daniel 11:45, Se eu ler Daniel 11:45, could I take that as the setup of the image of the beast? será que poderíamos dizer que é o princípio da construção da imagem da besta? So, which I'm going back to the RNC, for example. Voltando atrás, por exemplo, para falar da Convenção Nacional Republicana. So I set up that image Seria, por exemplo, eu criar essa imagem where they're already crowning Trump, onde estão coroando o Trump, and that already gives my mindset as a Republican e a minha mentalidade, por exemplo, como republicana, that's always wanted Trump back into power, que sempre quis que o Trump voltasse ao poder, already gives me the answer, well, this is it, July the 18th, they're crowning him. seria para mim talvez a resposta suficiente para dizer 18 de julho eu já tomei minha decisão, esse é o rei que eu quero. Which goes back to the Apis bull, we set up that Apis bull image already. E seria voltar atrás a essa imagem do touro Apis e definir essa imagem. And just to conclude, for me, that image will take me to the conclusion at the end, November, which will be the effect of November the 5th, E the voting. concluindo, para mim isso acabaria sendo o efeito de votar a 5 de novembro. So I'm okay with saying half of America crowned their king on July 18th. Então, não sei se ainda assim estamos dizendo que metade da América coroou esse rei a 18 de julho. But the Sunday law in America is for the whole of America, not just Só half. que a lei dominical na América é para toda a América, não metade apenas. So for that and other reasons, July 18 can't be the Sunday law. Então, por isso e outras razões, eu acho que 18 de julho não poderia ser uma lei dominical. The whole of America crowned their king on November 5th. Toda a América coroou o seu rei apenas a 5 de novembro. So he entered into the glorious land here. Então, aqui a gente vê a plenitude da terra gloriosa. The glorious land is the whole of America, not half. A terra gloriosa sendo toda a América e não só metade. Did that answer? Isso te respondeu? Aaron, because you're saying the glorious land, yes, it's the whole America, but Trump at the same time is still saying that we are going to make America great again. Então, você diz metade da América, mas o Trump continua dizendo, nós vamos fazer com que a América seja grande de novo. So just Trump alone being crowned, he's already, for me, he's already still setting up. He's crowned and he's the one that's still going to make America great. So just having not the whole of America, for me is sufficient. No, I shouldn't just say sufficient. In my thought at the moment, this is what's playing up. Então, para mim, no meu pensamento, eu acho que não precisaríamos nem ter toda a América, porque Trump por si só já representaria toda uma América quando ele se posiciona dessa forma de querer ou dizer que vai fazer que a América seja grande de novo. Okay. So unanswered questions so far. Então, acho que ainda temos algumas perguntas, outras já foram respondidas, How do the people get the mark of the beast on July 18? mas temos essa pergunta de como as pessoas obtêm a marca da besta a 18 de julho. How is July 18 your final test? Como é que 18 de julho é o seu teste final? And I'm still going to throw in the whole of America because that's the way I see it. Everyone sees things differently. That's fine.
E eu ainda vou falar de toda a América, porque é a forma que eu enxergo, mas todo mundo enxerga de uma forma diferente. And if you're saying it was the Sunday law because half of America crowned their king, E se vocês estão dizendo que foi uma lei dominical, sendo que metade da América coroou o seu rei, then where does inspiration or the message say the crowning of the king is the Sunday? então onde é que a inspiração diz que o coroar de um rei é uma lei dominical? Can anyone answer those 3 or 4 questions? Será que alguém consegue responder essas 3 a 4 perguntas? Mati, você tinha levantado a mão? Onde ele ubica o test final? So Matthias is asking, where do you put the last test, the final test? November 5th, Sunday law. A lei dominical, 5 de novembro. Nos estudos da FITCI de hace pouco, Parminder falou que o teste final está na dispensação do decreto dominicano, no o hito do decreto dominicano. So the last presentations of Elder Parminder in Fiji, he said that the Sunday law is in the dispensation of the Sunday law, not at the actual waymark of the Sunday law. In this, I didn't, sensation, did you say? Cessation, ending. No, dispensation. It's within that dispensation of the Sunday law, not the actual waymark. The test. Okay. Can you say it again, Gabriella? Sorry. Yes. So in the last presentations of Elder Parminder in Fiji, he was saying that the test of the Sunday law would be within that dispensation of the Sunday law and not at the actual waymark of the Sunday law. Okay. I don't remember it and I'm not too sure what he meant. Então, eu não lembro bem, não sei o que ele quis dizer com isso. Ele fala que la pega da Terra Gloriosa não é o grande hito importante, sino que é o outro, o decreto dominical universal. Because he was saying that the national Sunday law wouldn't be the most important, but the universal Sunday law, that would be the most important. Por eso cuando I'm fine with that. Ele está bem com isso? November the 5th was the national Sunday law in America. Porque no 5 de novembro poderia ser a lei nacional nos Estados Unidos. And then the Sunday law goes around the world, country by country, in the 1888 model. E depois, no modelo de 1888, essa lei dominical ela se espalha a outros países do mundo. And then I think you said this Sunday law, the worldwide Sunday law, is the most important or something. E depois, então, essa lei dominical mundial seria a mais importante. I'm fine with all of that. Ele está bem com tudo isso, That's still the Sunday law in America. mas ainda assim vê como o 5 de novembro sendo uma lei dominical nos Estados Unidos. ok, mas o ponto é importante ubicar onde é o teste mais importante. So he's saying, okay, but it's still important to point out where the biggest test is. Porque ele fala que a Terry não pode usar um nome para falar uma data, porque esse já é o teste final, mas não é. Because he's saying Elder Terry cannot use a name to define a test or to define a date and make it a test, because that would already be saying that it is a test if she uses the name to define it. Porque o teste final seria a formalização da dispensação do decreto dominical. Assim Mati, entendo. repete. Não, cortou um pouquinho. Repete de novo, por favor. Porque o teste final seria na formalização da dispensação do decreto dominical.
because the final test would be in the dispensation of the Sunday law. Sure. Sim. Does that change? My only point is November 5th is Sunday. So does it change any of everything you said? I think I'm okay with it. Sorry, Gabriella. That's okay. You can go ahead. Oh, so everything you've said, Então, tudo que você disse, eu estou bem com isso. does any of it change November 5th is Sunday? Mas o que você acaba de dizer muda o fato de 5 de novembro ser uma lei dominical? Because that's my only point. Porque esse é o meu ponto principal. Claro, Fine with it. Go ahead. o ponto é que ele fala que quintus não pode predecir tempo. The point is that when you say quintus cannot mean a period of time. I agree. Eu concordo. And in part 2, we're going to see you can't use quintus to identify the Sunday law. That's impossible. E na segunda parte eu vou falar mais sobre isso, do porquê que eu acho que é impossível a gente usar quintus para definir essa lei dominical. Ok. Ok. Okay. If there's no more questions, we could close now, I guess, and then come back in 15 minutes. Então, se não há mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar aqui e voltar em 15 minutos para continuar. Shall I say a prayer to close? Yes. Então, vamos orar para encerrar. Almighty God in heaven, Deus Todo-Poderoso que estás nos céus, we thank you for this message and this movement, agradecemos por essa mensagem e esse movimento and we pray you will help us to be faithful unto the end. e oramos para que possamos ser fiéis até ao fim. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.